Muito bem. Então, aqui na nossa parte 2 da nossa lição, vai dizer que Deus viu. O que Deus viu? Deus viu que Abraão era obediente. Ele viu a obediência. A obediência. Ele viu a obediência de Abraão. Que Abraão seguiu a risca daquilo que ele falou com ele. Agora, depois que Abraão construiu o altar do sacrifício, mandou Isaque deitar sobre ele e levantou o cutelo, a ferramenta, para imolar o menino. Isaque deitou sobre ele e levantou o cutelo para imolar seu filho. Deus aceitou o gesto como tendo cumprido. Deus aceitou aquele gesto como tendo cumprido o que dele havia requerido. Bom, Abraão, basta. A atitude sua já me satisfaz. Aleluia. A atitude do homem de Deus, servindo a Deus com sinceridade, com lealdade, é o suficiente para Deus. Lembra lá no início que eu falei que a lealdade é a virtude que nos torna prontos para cumprir a vontade de Deus? A lealdade é uma virtude que nos torna pronto para cumprir a vontade de Deus. Abraão tinha a virtude de ser leal. E nisso Deus viu em Abraão que não precisava mais, aquele ato não precisava mais, porque já era a suficiência. Louvado seja o nome do Senhor. Aí o que acontece? Deus aceitou o gesto como tendo cumprido. Depois da obediência, Deus viu que o sacrifício tinha sido oferecido. Não precisa mais. Ao obedecer, foi melhor do que sacrificar. Aleluia! O obedecer foi melhor do que sacrificar. Não precisa mais sacrificar. Já está aceito como feito. Louvado seja o nome do Senhor. Então, aqui nós vemos que obedecer é melhor que sacrificar. Obedecer é melhor que sacrificar. Aí, no terceiro subtópico do tópico 2, vai dizer que a promessa se cumpriu. Obedeceu? Eu dou. Obedeceu? Eu faço. É isso. Esse é Deus. Olha, como que a promessa se cumpre? A promessa se cumpre. Qual foi a promessa que ele tinha? De ser uma grande nação. Olha, o povo judeu teve origem em Abraão. O povo judeu teve origem em Abraão. Nele se cumpriu a promessa divina
de ser pai de uma grande nação? Em Abraão. Aí depois vem, Jesus era descendente de Abraão e nele todos podem ser agraciados com a salvação. Aleluia! Jesus, da semente de Abraão, da descendência de Abraão, em Jesus, a graça não me alcança, a graça alcança e somos salvos para a glória de Deus. Há uma promessa, há uma promessa, há uma promessa para aquele que crê. A Bíblia diz que não morre eternamente, vive eternamente. Aleluia! Em Cristo. Cristo é a salvação. Cristo, da descendência de Abraão, foi o sacrifício vivo oferecido para salvar a humanidade do pecado. Amém, amados? Termina aqui mais um tópico. Vamos para o nosso tópico de número 3. Já. Em Jesus. A solução aqui. Em Abraão. Em Abraão. Em Abraão. O povo judeu, né? O povo judeu teve origem em Abraão. Em Abraão, o povo judeu teve sua origem. Teve sua origem, cumprindo a promessa de uma grande nação. E em Jesus, como da descendência de Abraão, veio a salvação para a humanidade. A salvação para a humanidade em Cristo Jesus. Muito bem, o nosso tópico de número 3 vai falar sobre Abraão oferecer o seu único filho. Ele oferece o seu único filho. Ele oferece o seu único filho, Isaque, o filho obediente. Isaque, o filho obediente. Olha, quando Abraão levou seu filho ao Monte Moriá, para oferecê-lo em holocausto a Deus, ele não sabia o que estava prestes a acontecer. Ele não sabia, ele não tinha consciência do que ia acontecer. Ele só sabia que estava eles indo a caminho ao monte oferecer o holocausto. Até aí, tudo bem, né? O que acontece? Olha, seu pai mandou que ele subisse ao altar e o amarrou para ser imolado. Isaque poderia ter reagido, pois ele já era um jovem forte, não permitiu que podia não permitir que levasse aquele ato, aquela situação. Ó, meu pai, o negócio é esse? Você me trazer para cá para me matar? Dava a entender que os dois já tinham assim uma certa experiência com Deus. Isaque dá a entender que já tinha uma experiência com Deus. Quando seu pai lhe disse: contudo, ele também era um jovem de fé, né? A lição diz que ele era um jovem de fé. Então, experiência com Deus. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a certeza daquilo que se esperam. Isaque já tinha isso. Muito bem. Quando seu pai lhe disse: Deus proverá cordeiro para si, meu filho.
Ele disse, a Bíblia diz que ele fala, pai, olha pai, está o fogo, o cordeiro, o fogo, a lenha, né, que é o fogo, o cutelo, mas onde está o cordeiro? Tem alguma coisa errada não? Pai, não tem alguma coisa errada não? O pai sempre sabe o que fazer. Viu? Pois é. Aí ele disse, Deus proverá o cordeiro para si, meu filho. Fé. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui, a fé que faz a diferença. Jesus falou dessa fé. Jesus falou que a fé, ela pode ser do tamanho de um grão de mostarda. Jesus falou dessa fé. Qual o tamanho da tua fé? É uma pergunta que eu deixo. Qual o tamanho da tua fé? Será que essa aí que você tem, essa fé aí mesmo, ela é capaz de obedecer, de ser obediente como foi Isaac? Como foi Abraão quando foi Abraão? Como foi Abraão quando foi pedido o filho? Esse processo aqui diz que depois de tudo isso, mais para frente acontece algo que Abraão podia ficar triste. A sua companheira falece, Sara morre. A morte de Sara. Sara morre. Depois de passar por tantas provas em sua vida, Abraão viu a sua querida esposa Sara partir para a eternidade. Mas o que ele fez? A Bíblia diz que ela com 129 anos, 127 anos. Mas o que Abraão fez? Ele, depois de passar uma história inteira, um legado inteiro com aquela mulher, a vez que ele busca entre os homens daquela cidade de Hebron, na terra de Canaã, pediu os filhos da terra que ele desse um local para possessão, para sepultar a sua esposa. A Bíblia vai falar que os filhos de Ade, que eram os donos da terra, ofereceram a ele, a Abraão, um lugar para sepultar Sara. À vontade. Ele disse não. O subtópico de número 3 vai dizer que ele, muito humilde e muito sincero. A humildade, amados, e a sinceridade de um homem não tira ele de nenhuma situação de grande ou pequeno. A humildade, ela não apequena o homem,
E a sinceridade, ela não deixa o homem menor. Porque estas duas coisas são algo que enriquece o legado de qualquer homem. Abraão, com a sinceridade, com a humildade e a sinceridade, ele pôde recusar o sepulcro que foi oferecido, um lugar que foi oferecido para sepultar Sara. A Bíblia diz que o lugar que os filhos de Ati ofereceram, eles ofereceram um lugar que não ia custar dinheiro, de graça. Não custaria nada. Ele, com toda a humildade, ele diz: não. Eu quero pagar o preço, porque eu quero honrar a mulher que esteve comigo em todo esse tempo. Eu quero um campo diferente. Eu quero a cova de Macpela. Está registrado no livro de Gênesis, capítulo 23, versículo 8 e 9. No entanto, não quis doar como lhe foi oferecido. Não quis a doação como lhe foi oferecido. Primeiro local. Ele queria pagar o preço. Ele queria comprar pelo preço devido, porque a sua esposa merecia. Honra as pessoas que caminharam contigo. Honra o pai, honra a mãe. A Bíblia diz que honrar o pai e a mãe acrescenta os anos de vida. Honra o pai, honra a mãe, honra o teu patrão, honra o teu filho, honra aquele que caminhou contigo. Não cospe para cima, não cospe no prato que você comeu. Não faça isso. Busca honrar. Isso é maravilhoso. Tá certo, amado? Podemos concluir esta lição dizendo que Abraão foi um homem de Deus. Um homem de Deus como Abraão experimentou provas e desafios muito difíceis em toda a sua vida. O elevado e precioso exemplo de fé e de coragem e de obediência, tanto de Abraão quanto de seu filho Isaque. Essa história nos inspira a ser crentes fiéis, verdadeiros, humildes e sinceros. A nossa jornada cristã requer estas qualidades, as qualidades de um homem como Abraão. Para vencermos
na caminhada cristã, nós precisamos abraçar o legado de um homem desse. Tá certo, amados? Finalizamos mais uma videoaula. Agradeço por estar conosco, tá? Continue, compartilhe esta videoaula com seu amigo. Mais uma vez eu lhe peço. E já quero agradecer você de estar caminhando conosco, de nos dar o privilégio de caminhar conosco nesse ministério de ensino, porque eu também aprendo com você. Tá bom, amados? Que Deus em Cristo nos abençoe.